E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em mais um Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai desvendar um tema super relevante, hein? Mendes. Principalmente para quem está se preparando para a magistratura e, quem sabe, acompanhando aquele módulo do curso de formação humanística do professor Juliano, Isso aí a segurança do Poder Judiciário Brasileiro. é um tema bem importante. E olha, para a nossa expedição de hoje, a bússola vai ser a resolução 435 do CNJ. É ela que define a política e o Sistema Nacional de Segurança. E essa resolução, pode ter certeza, é densa. Complexa. É artigo para cá, parágrafo para lá. A gente se perde fácil. Fica tranquilo. A gente tá aqui para ajudar. Vamos traduzir tudo isso para você, de um jeito que todo mundo entenda, Sem mistério. sem juridiquês. Bem explicadinho. Então prepare-se, porque a gente vai destrinchar cada ponto-chave dessa resolução. Desde o comecinho A raiz da preocupação com a segurança do judiciário. até as medidas práticas, né? As ações que colocam tudo em prática. Exatamente. E aviso logo, hein? Prepare-se para se surpreender. Vai ter surpresa. A gente vai falar de tecnologia de última geração. Tipo filme de espionagem, Inteligência, proteção da família dos juízes. um arsenal de medidas. Tudo para garantir a segurança da justiça. Esse aí. A ideia é que, no final, você tenha um panorama completo de como funciona essa segurança toda. Uma visão bem ampla. Mas, antes de a gente começar a abrir essa resolução, Dissecar ela. me explica uma coisa. Pode perguntar, Tara. Por que essa preocupação toda com segurança? Hum. Qual a história por trás dessa política? Boa pergunta. Qual o contexto? Para entender a Resolução 435, a gente precisa voltar lá na Constituição. Lá no início de tudo. Ela garante a autonomia administrativa ao judiciário. Certo. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem a missão de garantir essa autonomia. E o cumprimento do Estatuto da Magistratura também, né? Isso. E a segurança entra como um elemento fundamental para que juízes e tribunais possam trabalhar com independência. Sem sofrer pressões. Interferência. Sem medo, né? Exatamente. Vai. Imagina a segurança como um escudo que protege a independência do judiciário. Permitindo que a lei seja aplicada de forma justa, Imparcial. sem medo de represálias. É uma preocupação que vai além do Brasil, sabe? Sério. Vários documentos internacionais de direitos humanos. E códigos de ética também. Sim, eles reconhecem a importância da segurança para ter um sistema de justiça forte. Imparcial. Segurança é vista como um alicerce da justiça em vários lugares do mundo. Faz sentido. É. Mas, e aí, como essa política grandiosa que a gente está falando é colocada em prática? Boa pergunta. A resolução menciona um tal de... SINAS-PJ. esse mesmo. O SINAS-PJ é o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário. É tipo um exército da justiça. Uma força-tarefa. Mais ou menos isso. É ele que implementa toda essa política de segurança. E como ele funciona? É tipo um grande guarda-chuva, assim, É uma boa analogia. Imagine o SINAS-PJ como um organismo. com vários níveis. Isso. No topo, a gente tem o comitê gestor, que define as estratégias. Depois, o Departamento de Segurança Institucional. Que é o despejadão. Isso. Ele que executa as ações. E para garantir que a segurança chegue em todos os cantos do judiciário. A gente tem as comissões permanentes de segurança em cada tribunal. Ah, entendi. E as unidades de segurança institucional nos órgãos. Nossa, é muita gente envolvida. É. Mas me diz uma coisa. O que norteia as ações de toda essa estrutura? Quais são os princípios? A resolução define 6 princípios. 6. São os pilares da segurança. E quais são os mais importantes, assim? Há até alguns bem interessantes, principalmente para quem está estudando para magistratura. Tipo, a prevenção proativa. Para prevenção proativa, por exemplo. Que nome interessante. Pois é. Me explica melhor isso. Em vez de reagir aos incidentes depois que eles acontecem, a ideia é se antecipar. Se antecipa às ameaças. É identificar e neutralizar os riscos. Antes que aconteça. Exatamente. É como se o judiciário estivesse sempre um passo à frente. Usando inteligência, né? E análise de dados. Parece coisa de filme de espionagem. Um pouco, né? Mas faz sentido. É muito melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida. E que tipo de inteligência o judiciário usa? É tipo agente secreto. Calma. Não é pra tanto. A inteligência do judiciário se baseia na coleta de informações. Informações relevantes, né? Isso, eles monitoram as ameaças, investigam incidentes e avaliam os riscos. Entendi. E essa inteligência trabalha em conjunto com outras instituições, Claro. tipo a polícia. Sim, a colaboração é outro princípio fundamental. O SINAS-PJ não trabalha sozinho, então. Não, ele atua em rede.
trocando informações, trabalhando em parceria, Com órgãos estaduais, instituições de segurança, entidades de inteligência. tudo junto, para garantir uma proteção mais eficaz. faz sentido. A segurança do judiciário não é uma ilha, né? Não, Está inserida num contexto maior, de segurança pública. exato. Mas, além da prevenção proativa e da integração, tem outro princípio importante. A gestão de riscos também é crucial. Gestão de riscos. A resolução deixa claro que a política de segurança deve focar na proteção dos ativos do judiciário. E o que são esses ativos? O que o judiciário considera tão valioso a ponto de merecer toda essa proteção? Boa pergunta. Me parece que a gente está falando de prédios, equipamentos, a parte física. Sim, mas vai além disso, Tem mais. muito mais. A integridade dos juízes, a imparcialidade das decisões, a confiança da sociedade no sistema judicial. Nossa, Tudo isso são ativos valiosos que a política de segurança busca proteger. verdade. De que adianta ter prédios imponentes se a justiça em si estiver ameaçada? É, A segurança física é importante, mas ela precisa estar a serviço da justiça, da ética, da confiança no sistema. concordo. E falando em medidas mais concretas, a resolução também define algumas ações específicas, né? Sim. A resolução não fica só nos princípios. Fala, vai, mãe. Ela define medidas práticas para garantir a segurança. Que legal. E algumas são bem interessantes, viu? Tipo, me dá um exemplo. O controle de armas dentro dos tribunais. Controle de armas. A resolução impõe regras rígidas para entrada e porte de armas de fogo nos fóruns. Caramba. A ideia é criar um ambiente mais seguro, Onde as pessoas se sintam tranquilas para buscar a justiça. sem medo de incidentes com armas de fogo. Faz todo sentido. É. Mas essa restrição toda não pode acabar dificultando o acesso de algumas pessoas à justiça. É um ponto a se pensar. Pessoas que trabalham com segurança e precisam portar armas. Como fica? O ideal é encontrar um equilíbrio entre segurança e acessibilidade. Proteger todos, mas sem criar barreiras desnecessárias. Exatamente. É um debate importante. Com certeza. E além do controle de armas, que outras medidas a resolução destaca? Ela fala da obrigatoriedade do uso de tecnologias. Vigilância eletrônica, detectores de metais, equipamentos de raio-x. Parece que os tribunais estão cada vez mais tecnológicos, né? A tecnologia a serviço da segurança. Mas é essencial, né? As ameaças evoluem, os criminosos se sofisticam, a segurança precisa acompanhar. Sem dúvida. E tem mais alguma medida importante? Tem a questão dos veículos blindados e das placas especiais. A resolução prevê a possibilidade de juízes que estejam sob ameaça. Réu ou potencial? Isso, terem acesso a carros blindados e placas especiais. Nossa, parece filme de ação. E como eles decidem quem precisa desse tipo de proteção? A resolução define critérios para avaliar o risco que cada juiz corre. Uma análise bem criteriosa que leva em conta vários fatores. O tipo de casos que o juiz julga, o histórico de ameaças, a conjuntura social e política. Entendi. E aí, com base nessa avaliação, eles decidem se a medida é necessária. Então, a segurança do judiciário brasileiro é levada a sério mesmo, né? A Resolução 435 mostra uma preocupação real em proteger juízes e garantir que eles possam trabalhar sem medo. Com certeza. E essa preocupação se estende aos familiares, né? Sim. Porque, infelizmente, eles também acabam sendo alvo de ameaças. É triste pensar que a família de um juiz pode sofrer violência por causa do trabalho dele. É muito triste. Mas a resolução prevê alguma medida para proteger os familiares. Sim, a resolução trata da proteção da família com muita atenção. Que bom. Segurança pessoal para os familiares, a possibilidade de realocação temporária. E prioridade em casos que envolvam ameaças, né? Isso. A ideia é que o juiz possa trabalhar tranquilo, sabendo que a família está segura. Que bom saber disso. Mas me diz uma coisa. Toda essa estrutura, com tecnologias, pessoal especializado, carros blindados, isso deve custar caro, né? Quem paga a conta? A resolução prevê a criação de fundos estaduais. Fundos específicos? Para financiar as medidas de segurança. Então, cada estado tem seu próprio fundo. Isso. Para garantir os recursos para proteger seus juízes e tribunais. Entendi. Então, a segurança do judiciário tem um custo e esse custo é dividido entre os estados. Exatamente. Para garantir a autonomia e independência do judiciário. Porque se um único órgão centralizasse tudo, poderia ter desequilíbrio de poder. E abrir brechas para interferências. Com certeza. A autonomia financeira é essencial para garantir a independência do judiciário. Mas me diz uma coisa, toda essa estrutura,
Com tantos recursos e medidas complexas, como isso impacta a percepção que o público tem do judiciário? Essa é uma pergunta que rende bastante discussão. É mesmo? Para responder, a gente precisa analisar a relação entre judiciário e sociedade. É verdade. Que tal a gente deixar essa discussão para a próxima parte do nosso Deep Dive? Boa. Assim, a gente deixa um gancho para os nossos ouvintes ficarem curiosos. Perfeito. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para a segunda parte do nosso mergulho na segurança do judiciário brasileiro. Até já. Voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive. Segurança do judiciário lembra. Isso aí. A gente viu que a segurança é um assunto sério, com um sistema bem estruturado para proteger todo mundo. Mas agora, vamos mergulhar numa questão importante. Como essa estrutura impacta a visão que o público tem do judiciário? A gente quer um judiciário forte, seguro, mas acessível e transparente também. Exatamente. E é aí que as coisas ficam delicadas. De um lado, precisamos proteger o judiciário de ameaças. Sim, juízes, promotores, eles lidam com casos complexos, mexem com gente poderosa. Isso pode gerar reações violentas. Ou seja, a segurança reforçada é uma resposta a um problema real. Sem dúvida, não há paranoia. Mas, por outro lado, essa segurança toda, quando muito visível, pode passar a imagem de que o judiciário está distante, Sei lá. inacessível. É o paradoxo, né? A proteção para garantir a justiça Afastando as pessoas dela. é complicado. O ideal é encontrar um equilíbrio. Proteger o judiciário sem torná-lo intimidador. A justiça precisa ser vista como algo próximo, transparente, que inspire confiança. Exatamente. E a Resolução 475, você acha que ela consegue encontrar esse equilíbrio? Acho que ela avança em alguns pontos. Criação de canais de comunicação para denúncias, fortalecimento da ouvidoria do CNJ. Entendi. Mas ainda tem muito a ser feito para que a segurança não seja vista como uma barreira. Concordo. Que outras medidas poderiam aproximar o judiciário da população? Espaços de diálogo entre o judiciário e a sociedade civil. Que nem Fóruns abertos, onde as pessoas pudessem dar suas opiniões, tirar dúvidas. entender como funciona o sistema. Isso ajudaria a desmistificar essa imagem do judiciário distante. Mostrar que por trás de toda aquela segurança existem pessoas Pessoas de carne e osso. comprometidas com a justiça. Acho que isso aumentaria a confiança das pessoas no sistema, né? Com certeza. Humanizar o judiciário é fundamental. As pessoas precisam sentir que a justiça é um serviço público Essencial. acessível a todos. E falando em pessoas, a gente não pode esquecer dos servidores do judiciário. Eles também estão expostos a riscos, né? Sim. E a resolução 475 prevê medidas para garantir a segurança deles. Que bom. Controle de acesso aos prédios. Sistemas de vigilância. Escolta policial em alguns casos. Isso. É importante lembrar que os servidores são peças fundamentais. Sem eles, juízes e promotores não conseguiriam trabalhar. A justiça pararia. E, infelizmente, a violência contra os servidores não é rara no Brasil. Já vimos casos de agressões, ameaças, até assassinatos. Não é triste, né? É assustador pensar que, por cumprir seu dever, essas pessoas podem sofrer violência. Muitas vezes a violência contra os servidores está ligada aos casos que eles trabalham. Faz sentido. Um oficial de justiça que precisa cumprir um mandado de despejo, por exemplo. Ou um servidor envolvido num processo criminal de grande repercussão. Eles viram alvo. Ou seja, a violência contra servidores é um reflexo da violência na sociedade. E a Resolução 435 tenta criar mecanismos para proteger os servidores. Que medidas você considera mais eficazes? A realocação de servidores ameaçados e a priorização de investigações de crimes contra eles são importantes. Mas além das medidas reativas, acho fundamental investir em prevenção. Treinamento para lidar com situações de risco, protocolos de segurança mais rígidos. Acompanhamento psicológico para quem lida com casos de alta tensão. Isso. Ações preventivas que podem fazer a diferença. Proteger a integridade física e mental dos servidores é essencial. Sem dúvida. Afinal, como esperar que alguém trabalhe bem se não se sente seguro? Verdade. E a Resolução 435 não se limita aos juízes e servidores. Não. Ela também fala da proteção dos usuários do sistema de justiça. Ah, verdade. As pessoas que buscam o judiciário para resolver seus conflitos. Isso. Muitas vezes a gente esquece que o judiciário precisa ser seguro para todo mundo. Inclusive para as pessoas que estão ali buscando ajuda. Como garantir a segurança de tanta gente que circula pelos fóruns? É muita gente, né? Ambientes lotados, com os ânimos à flor da pele. É um desafio. A resolução aposta na combinação de medidas preventivas. Controle de acesso, vigilância eletrônica, presença de seguranças e ações educativas para conscientizar os usuários. A importância de colaborar com a segurança. Isso. Então a segurança não depende só da estrutura, né? Não.
mas também da colaboração de todos, É preciso criar um ambiente de respeito, de colaboração. onde todos se sintam responsáveis pela segurança. Exatamente. A segurança é uma responsabilidade compartilhada. E falando em colaboração, a gente viu que a Resolução 435 prevê a integração do SINASP-PJ com outros órgãos de segurança. Sim, As polícias civil e militar, por exemplo. isso. Como essa integração funciona na prática? A resolução propõe canais de comunicação eficientes. Entre o judiciário e os órgãos de segurança. Compartilhamento de informações sobre ameaças, atuação conjunta em situações de risco. Tipo, se um juiz recebe uma ameaça, a polícia pode ser acionada imediatamente. Isso. É como se o judiciário tivesse um botão de pânico direto para a polícia. Uma boa analogia. E essa integração é fundamental, né? É, Para garantir uma resposta rápida em emergências. sem dúvida. Afinal, em casos de ameaça à vida, cada minuto conta. Verdade. A integração entre o judiciário e os órgãos de segurança pública é crucial para a proteção de todos. Mas com toda essa estrutura de segurança, Tecnologias, integração com as polícias, medidas para proteger juízes, servidores, usuários. Será que o judiciário brasileiro finalmente se tornou um lugar seguro? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Para responder, a gente precisa ir além da estrutura, E analisar os dados, das estatísticas. ver se a política de segurança está sendo efetiva. Que tal a gente deixar essa análise para a última parte do nosso Deep Dive? Perfeito. Já estamos chegando ao fim da segunda parte. É verdade. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para a última parte do nosso mergulho na segurança do judiciário. Até já. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive. Segurança do judiciário, a gente explorou a Resolução 435 do CNJ, as medidas, o impacto na opinião pública. É bastante coisa. Mas a pergunta que ficou. Com toda essa estrutura, o judiciário brasileiro está mais seguro. Essa é a questão, né? Todo esse investimento está fazendo diferença. Para responder, a gente precisa analisar os dados, as estatísticas de violência contra o judiciário. E o que os números mostram? Um cenário em transformação. Transformação. Como assim? De um lado, a gente vê uma redução em alguns tipos de violência. Que bom. Ameaças, agressões físicas contra juízes e servidores. Sinal de que algumas medidas estão funcionando. Controle de acesso aos tribunais, presença de segurança, parece que está tendo efeito. Então a Resolução 435 está cumprindo seu papel, pelo menos em parte. Sim. Mas, por outro lado, O quê? ainda vemos casos graves, Tipo, atentados, homicídios, até sequestros de familiares de magistrados. nossa. A segurança, por mais forte que seja, não elimina totalmente o risco. É como se fosse Uma corrida constante. o judiciário se protegendo, os criminosos buscando novos ataques. Exatamente. Então não podemos achar que a Resolução 435 resolveu tudo. De jeito nenhum. É. É um passo importante, mas precisa ser sempre reavaliada. É avaliada, atualizada. Aprimorada. As ameaças mudam, o contexto social muda, a segurança precisa acompanhar. Faz sentido. Que outros fatores, além da estrutura de segurança, poderiam ajudar a reduzir a violência? A educação, a conscientização da sociedade. Importante. As pessoas precisam entender a importância do judiciário independente. O papel dos juízes, dos servidores. Garantir direitos, justiça social, atacar o judiciário é atacar a democracia. É atacar a ordem social. Exatamente. Combater a violência contra o judiciário é questão de cultura, de cidadania. Construir uma sociedade que respeite as instituições e valorize a justiça. É isso. Um trabalho de formiguinha, de educação, de diálogo. E a gente vê algumas iniciativas nesse sentido, né? Sim, da sociedade civil, campanhas, debates. É um sinal positivo. É, Então, a segurança do judiciário é responsabilidade de todos nós. com certeza. Não só do CNJ, dos tribunais, da polícia. Mas da sociedade como um todo. Um compromisso com a justiça, com a democracia. E para quem está se preparando para a magistratura, como nossos ouvintes que acompanham o curso do professor Juliano, qual a mensagem? A segurança é um tema central na carreira. É necessário estar atento. Aos riscos, às medidas de proteção. E ter coragem para exercer a função com independência. Mesmo com as ameaças. A justiça não se curva à violência, ela enfrenta. Com sabedoria, com firmeza. Uhum. E para os nossos ouvintes que mergulharam com a gente nesse tema, qual a principal lição? A segurança do judiciário é complexa, exige análise crítica, aprimoramento constante. Não tem solução mágica. Não, é um esforço contínuo para proteger as instituições, as pessoas. Buscar o judiciário seguro é buscar uma sociedade mais justa, democrática e pacífica. É isso. E com essa mensagem, a gente encerra nosso Deep Dive de hoje. Espero que tenham gostado. Esperamos que a reflexão sobre esse tema continue. A segurança da justiça é a segurança de todos nós. Até a próxima, pessoal.